todos, saudar a igreja na paz do nosso bendito, amado, adorado e presente Senhor Jesus. Hoje, como eu disse há pouco, é um dia especial por algumas razões. Celebramos hoje o Dia das Mães, consagramos duas crianças que fizeram novas mães, uma nova mãe e uma mãe de novo. E também hoje nós vamos começar uma nova série. Aqueles que estiveram na semana passada ficaram sabendo por meio do pastor Daniel que ele começou uma nova série. Ele começou uma nova série em Lucas, e eu paralelamente fiquei com a incumbência de trazer uma nova série baseada no livro de Atos. E na verdade, Lucas Atos compõem uma obra só, ou a continuidade, né? Lucas foi escrito, ou aliás, Atos foi escrito pelo mesmo autor. O livro de Atos foi escrito por Lucas, e eu confesso que eu estava na expectativa pelo começo dessa série, e eu quero então convidar os irmãos a, antes de acessarem o texto de Atos propriamente dito, eu quero ler antes. Nós vamos ler 3 porções de textos hoje. O primeiro em Mateus, no capítulo 28. Depois nós vamos para Marcos, e então nós iremos para Atos. Hoje nós vamos fazer uma breve introdução. Essa introdução deve continuar no próximo encontro também. Tudo indica, mas quem sabe é o Senhor. Mas então ali Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, final ali do livro de Mateus, final ali do Evangelho segundo Mateus, as últimas linhas, versículo 16: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês, eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E agora nós vamos ali para o final do Evangelho segundo Marcos, para Marcos 16. Vamos ler ali a partir do versículo 14, também as últimas linhas do Evangelho segundo Marcos, a partir do versículo 14. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo, ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado.
Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Em meu nome, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles, os discípulos, foram. Eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E por último, então, nós vamos ali para o início do livro de Atos. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Então, logo depois dos evangelhos, vem o livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O primeiro livro seria o livro de... o Lucas, né? Então, Lucas dizendo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder. Vocês receberão poder. Como? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para qual finalidade? E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Senhor, nós te bendizemos por tua boa, perfeita e santa palavra, Senhor, que tem ao longo dos séculos, ao longo da história, Senhor, edificado vidas, ao longo da história convencido corações, ao longo da história tem gerado salvação, vida, esperança, Senhor, eternidade hoje aqui. E nessa noite, Senhor, quando haveremos de baixar a nossa guarda e
e clamar para que o Senhor fale conosco, Senhor, de fato. Seja assim, Senhor. Fale aos nossos corações mais uma vez. Gere o teu querer em nós e através de nós mais uma vez. Por meio da tua palavra, comece algo lindo. Por meio da tua palavra, gere vida, salvação, esperança. Por meio da tua palavra, nos leve, Senhor, leve a tua igreja para um tempo novo, para um novo momento como igreja. E assim o Senhor seja exaltado, seja celebrado por meio da tua igreja. Seja amado, seja servido e a tua vontade seja cumprida em louvor, em glória, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos. Amém. 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 Como eu disse, faz um bom tempo e eu estava muito desejoso de compartilhar essa série, uma série baseada no livro de Atos. Desde quando nós orávamos pelo início da Igreja Livres, eu sabia que o dia chegaria, que o tempo chegaria quando nós mergulharíamos nesse livro, para o amadurecimento do nosso chamado como igreja. E quem está conosco há mais tempo, percebeu que nos nossos 2 primeiros anos como igreja, nós passamos um bom tempo, nós passamos por uma temporada alinhando, ajustando os nossos entendimentos, e nós passamos pelos fundamentos da fé. E isso foi bastante necessário porque a nossa igreja, desde o início, ela foi predominantemente composta por crentes e não por novos ou de novos convertidos. Nós começamos sendo uma igreja composta de crentes com certa vivência, crentes que vieram de diferentes contextos, com culturas diferentes, com compreensões diferentes, e por isso nós entendemos que foi necessário esse tempo de fundamentação, de ressignificação e de alinhamento. Isso ainda vai continuar acontecendo, essa fundamentação, ela vai ser contínua, mas nós passamos pela primeira etapa, que inclusive acabou resultando na nossa membresia. Mas eu confesso que eu estava muito desejoso de mergulhar no livro de Atos, porque, embora eu creia ser vital que nós estejamos bem estruturados nos fundamentos da fé, embora eu creia ser inegociável que nós precisemos estar firmados nas doutrinas que são fruto de uma compreensão saudável da palavra de Deus, e embora eu sempre vá defender a necessidade de se conhecer bem as Escrituras, ainda assim eu vou precisar dizer que conhecimento sem ação faz do conhecimento algo inútil. Saber sem agir não tem utilidade.
faça isso e viverás. Foi a resposta que o Senhor Jesus deu ao doutor da lei, que sabia muita coisa, mas não praticava aquilo que sabia. Faça o que você sabe, pratique o que você conhece, haja a partir do seu conhecimento e aí sim você viverá, disse o Senhor. Então o saber é importante, a doutrina é importante, mas a Bíblia nos chama para ação. A Bíblia nos chama para a prática. E Atos é o livro da ação. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, como também é chamado, é o livro da prática, é o livro do movimento, é o livro que impulsiona, que tem impulsionado crentes de todos os lugares, de todas as épocas, a agirem. E a agirem de tal forma que quando elas olham para trás, no final de cada ano, elas dão glória a Deus por perceberem que o reino de Deus avançou por causa da ação. Porque o reino de Deus avança por meio da nossa ação. Atos é o livro que faz com que nós percebamos que de fato, como o Senhor ele declarou, as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Enquanto a igreja agir, enquanto a igreja se mover, enquanto a igreja fazer aquilo para o qual ela foi chamada, o inferno não vai prevalecer. As portas do inferno vão ser derrubadas. E não é de hoje que eu tenho essa impressão de que tem gente entendendo o contrário daquilo que na verdade Jesus, o Senhor, quis dizer. Tem gente entendendo que o inferno é que não vai prevalecer contra as portas da igreja. E por conta dos inúmeros e constantes ataques, tem gente que assume uma postura defensiva e mostra que entendeu o contrário daquilo que Jesus na verdade disse. Porque Jesus, o Senhor, ele não disse que o inferno não iria prevalecer contra as portas da igreja, que o inferno então atacaria, e as portas da igreja resistiriam. Não foi isso. Jesus, ele disse o contrário, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ou seja, a nossa postura não é defensiva, mas é de ataque. Porque quando nós falamos de portas do inferno, o que é que são portas? Portas não são instrumentos ofensivos, portas não são armas de ataque, portas são as estruturas defensivas de um domínio, é lugar de entrada de uma fortaleza. Derrubou a porta, o castelo é tomado. Se a porta não resiste, a fortaleza é tomada. E Jesus, o Senhor, ele disse que essas portas do inferno não prevaleceriam, que enquanto a igreja fizer aquilo que ela foi chamada para fazer, o domínio do inferno na terra não vai resistir o avanço da igreja. E Atos deixa muito claro, deixa o testemunho muito claro do avanço da igreja. Uma igreja saudável, ela avança.
Atos capítulo 1, versículo 15, por esse tempo, cerca de 120 discípulos estavam reunidos. Atos começa com 120 discípulos. Em Atos 2:41, nós vamos ver que os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas batizadas. E percebam que foi só depois de serem batizadas que as pessoas então foram incluídas como membros da igreja do corpo de Cristo. Mas Atos continua. Capítulo 4, versículo 4, muitos que tinham ouvido a mensagem creram, e agora totalizando cerca de 5.000 homens. Atos 6, 7. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. E muitos sacerdotes também se converteram. Atos 9:31, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, ia se fortalecendo à medida que andava no temor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia. Atos 12:24, enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Atos 16:5, assim as igrejas, e agora não mais a igreja, mas as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. E Atos 19:20, o texto faz questão de nos mostrar que a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso, porque a mensagem do Evangelho é o poder de Deus, é o poderoso poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Romanos 1:16, e as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Mateus 16:18. As portas do inferno não prevalecerão, andando no temor do Senhor, vivendo no Evangelho que é o poder de Deus. As portas do inferno não irão prevalecer, não vão prevalecer, não prevalecerão em nossos lares. As portas do inferno não prevalecerão na Barra Funda, não prevalecerão na Zona Leste, na Zona Oeste, Norte, Sul. As portas do inferno não vão prevalecer em Guarulhos, em Campinas, em Arujá, em Embu, em Jundiaí. As portas do inferno não prevalecerão no sertão nordestino, no norte e no sul da África, até os confins da terra. Onde estão os que creem? Há cerca de uns 15 anos, para mais ou para menos 15 anos, né? A memória fica. Né? Mas eu tive um contato com um missionário envolvido com o ministério na China. E apesar dos muitos desafios, como a falta de Bíblias, apesar da perseguição, eu ouvi que o Evangelho ali avançava a passos largos. Eu acho que talvez alguns aqui já ouviram histórias
de episódios dramáticos, quando em prantos chineses recebiam a primeira e única Bíblia, depois de esperarem 40, 30, 20 anos por uma Bíblia. E conversa vai, conversa vem, ele me dizia como o Senhor se movia no solo chinês. Milagres, sinais, curas, salvação. Me disse que jovens de 28, 30 anos conduziam, cuidavam redes de igrejas de 1 milhão ou mais cristãos. E algo que eu fiquei sabendo na época é que a maioria desses irmãos chineses, quando tinha uma página da Bíblia, ou tinha um pedaço de uma página, ou tinha porções da Bíblia memorizadas. E quando alguém conseguia uma porção da Bíblia, uma página ou um pedaço, que era algo ilegal ter, você poderia ser morto. Esse pedaço, então, era passado de mão em mão, de casa em casa, ou era copiado, ou alguns escolhiam memorizar para não deixar provas. E ainda assim, a igreja crescia e avançava. E um detalhe que me marcou, e eu fiquei com isso durante todos esses anos, e quando a gente começou a igreja, um dia a gente vai começar, um dia a gente vai falar, Mas algo que me marcou foi o seguinte: sabem qual era a porção da Bíblia mais compartilhada, mais copiada e mais memorizada por muitos desses irmãos chineses perseguidos? Sabem qual era o livro mais copiado, mais memorizado? O livro de Atos. Atos. Porque não há salvação em nenhum outro não há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Atos 16:31. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Não foi à toa, não era à toa que essa igreja vivia o que ela vivia, e não foi à toa que eu tanto esperei, eu tanto desejei passar por uma temporada em Atos. E o livro de Atos tem uma característica única. Atos é o único livro da Bíblia que nos conta o que aconteceu depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Sem o livro de Atos, não teríamos ideia do que é que teria acontecido entre os evangelhos e as cartas do Novo Testamento. Sem Atos, a gente não teria ideia de como a igreja era, o que ela fazia e o porquê que ela avançou.
E se a igreja hoje é presente, espalhada por todo o mundo, eu tenho a convicção de que o livro de Atos tem responsabilidade nessa presença global da igreja. E durante a nossa série, nós vamos entender melhor isso. Logo antes, então, de Atos, nós temos os evangelhos, que contam sobre a vida e sobre o ministério do Senhor Jesus. Mas todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles construíram uma narrativa apontando para uma continuidade. Todos os evangelhos que falaram, relataram sobre a vida, sobre o ministério de Jesus, nos fazem saber que a história não terminou, não acabou. E com exceção do Evangelho segundo João, todos os outros 3 evangelhos descreveram o momento da partida do Senhor Jesus. Esse momento da transição entre o que ele tinha feito e aquilo que ainda haveria de ser vivido. E qualquer um, depois de, por exemplo, ler o texto de Mateus, qualquer um, ao chegar nas últimas linhas do último capítulo 28, qualquer um entenderia o porquê Jesus, no fim da sua obra, teria dito aos seus discípulos: vão, ide por todo o mundo. Porque toda a obra de Jesus, toda a obra, o seu nascimento, a encarnação, a sua vida justa, santa, sem pecado, todo o seu tempo ensinando os sinais, tudo, a sua morte de cruz, a sua ressurreição, todas essas coisas resultaram na última etapa preparada por Deus para salvar as nações. Depois de morto e ressurreto, Jesus declarou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque, como consequência do pecado de Adão e Eva, o mundo havia sido entregue ao caos, entregue ao domínio do inferno. Mas depois de pagar o preço do nosso pecado e vencer a morte, Jesus, ele voltou em glória e tomou de volta aquilo que a humanidade havia perdido: a autoridade. A autoridade sobre toda a criação de quem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. E uma vez que essa autoridade havia sido resgatada, Jesus então ele continuou dizendo, versículo 19: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Foi essa a ordem deixada pelo Senhor ressurreto antes dele partir: façam discípulos de todas as nações. Essa é a grande ordem, a grande comissão. Foi para isso que ele encarnou, morreu e ressuscitou, para que os seus discípulos, a partir do que ele havia feito, pudessem ir e fazer outros discípulos. A ordem para a igreja de Cristo, composta por discípulos e discípulas de Cristo, é essa: façam
discípulos, façam discípulas de todas as nações. E a palavra original que nós traduzimos para nações é a palavra grega etne, de onde vem a nossa palavra em português etnia. Mas diferente do conceito moderno de etnia, etne tem a ver com grupos de pessoas com características culturais próprias, com características políticas próprias também, mas separadas por línguas, separadas por regiões geográficas. Então, a partir disso, quando Jesus disse discípulos de todas as nações, ele estava querendo dizer sim, Brasil, China, Inglaterra, Arábia Saudita, mas também incluídas estavam as diferentes tribos do Amazonas, as comunidades quilombolas, o povo sertanejo, os ciganos, ou seja, façam discípulos e discípulas de todo tipo de gente, sem distinção, amarelo, preto, branco, vermelho, pobre, rico, iletrado, culto, eu quero a todos. Eu desejo a todos, diz o Senhor, e Deus sempre quis a todos. Desde o início o plano foi todo mundo, lá no começo, mesmo quando Deus escolheu a Abraão, Deus não escolheu Abraão porque Abraão era o favorito de Deus, Deus não escolheu Israel porque Israel era a sua favorita, mas desde o início Deus escolheu a Abraão porque por meio de alguém Deus alcançaria a todos. O que foi que Deus disse a Abraão? Te abençoarei e te farei uma grande nação, e por meio de ti abençoarei todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Então, quando Deus escolheu a Abraão, Deus, na verdade, estava escolhendo a todos. Deus sempre quis salvar todas as famílias da terra, mas Ele sempre começa por alguém. Deus sempre começa a ação de salvar por meio de alguém. É por meio de você que Deus está agindo, que Deus irá agir para salvar alguém. Deus abençoa pessoas, Deus salva pessoas através de alguém disposto e que diz: eis-me aqui, envia-me a mim, eu digo sim. E o Senhor continuou batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E para cumprir a última grande ordem de fazer discípulos de todo tipo de gente, os discípulos, eles teriam de fazer 3 coisas. Eles teriam de ir, ou seja, eles teriam de estar no meio das pessoas, né? De ser presente, ser atuante. Segunda coisa, batizar, ou seja, trazer as pessoas para a realidade da vida sacramental. E terceira coisa, ensinar. O ensino
ensino, a proclamação faz parte do nosso chamado como igreja na última ordem deixada pelo Senhor. Mas tem um detalhe importante. É importante notar esse detalhe. Percebam o como e para qual finalidade seria o ensino. Como e para qual finalidade deveríamos proclamar e ensinar? Porque Jesus, o Senhor, Ele não nos disse para ensinarmos todas as coisas que Ele ordenou. Ele não disse isso. Percebam o que Ele disse e percebam como a vida do Senhor Jesus interpretou aquilo que Ele disse. O que foi que Ele disse? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu ordenei. Jesus, o Senhor, Ele não disse ensinem o que eu ordenei, não, mas Ele disse ensinem a guardar, ensinem a obedecer a tudo que eu ordenei. É um detalhe pequeno, mas que faz uma diferença grande. Porque ensinar a guardar, ensinar a obedecer é muito diferente de ensinar o que foi ordenado. É diferente. E como é que foi que a vida do Senhor interpretou, ensinou sobre aquilo que Ele disse? Como foi que Jesus ensinou a guardar? Como foi que Ele ensinou os seus discípulos a obedecerem? Primeiro, estando presente. E segundo, obedecendo. Jesus ensinou a obedecer, obedecendo. E os discípulos, eles viram isso de perto. Jesus era presente e na presença dos discípulos, Jesus ensinou como se obedece a Deus. Obedecendo. Jesus conhecia muito bem as características dos seres humanos e uma dessas características é que nós somos seres influenciáveis. Nós influenciamos e somos influenciados. Hoje a gente fala, influenciadores. E tem algo que eu confesso que eu percebi quando eu me casei e quando eu me tornei pai. Nos meus quase 22 anos de casado e 20 anos sendo pai, de tempos em tempos eu me pego fazendo coisas ou reagindo a certas situações, quase como em um reflexo, e depois eu me dou conta que o meu pai fazia a mesma coisa. E aí eu penso assim, puxa, eu estou igual ao meu pai, eu virei o meu pai. Esses dias mesmo, eu estava lá em casa e eu me vi apagando todas as luzes de casa. Por quê? Porque eu sou o desligador oficial de casa. Televisão, ventilador, exaustor, luz de fogão, eu saio desligando tudo, fechando tudo, enfim. E toda vez que eu faço aquilo, eu me vejo pregando para todo mundo, para apagar as luzes, depois de usarem o banheiro, a sala, o quarto, a cozinha, pelo amor de Deus,
luzes ligadas por todos os cantos da casa, sem gente usando. Não faz sentido. Para mim, isso é um absurdo. Né? E a minha esposa, sem estresse, tranquila, ensinando outros caminhos. E eu presumo que isso tem relação com o porquê eu saio desligando as luzes do nosso espaço aqui da igreja depois que o culto acaba, e explica o porquê que eu fico horrorizado quando eu vejo todos os ares condicionados da igreja ligados no máximo, refrescando 3 almas benditas e preciosas do Senhor, que nem parte da Livres fazem. Oh, realidade santificadora. Mas por quê? Por que esse negócio está em mim? Porque o meu pai vivia fazendo a mesma coisa. Em todo o meu período de formação, eu vi de perto, eu presenciei o meu pai saindo pela casa, apagando todas as luzes e corrigindo todo mundo, dizendo que era um absurdo esse desperdício. Minha mãe está aí como testemunha, né? É um absurdo, né? É um absurdo, né? Eu sou meu pai. Mas o meu pai, ele me ensinou a apagar as luzes, não por meio de um discurso, mas pelo exemplo. No convívio, o exemplo foi o fator discipulador que me fez ser igual a ele. E olhem só, segundo a história, todos os discípulos do Senhor morreram como mártires, com exceção de João, que foi preso, mas a maioria morreu. Mas morreram porque Jesus ensinou discursando para morrerem? Foi por causa de um discurso, ou morreram porque Jesus ensinou a morrer, morrendo, sendo exemplo? Enquanto Jesus ele participava na vida dos seus discípulos e permitia que eles participassem da vida dele, enquanto eles viviam uns nos outros, Jesus ensinou a morrer, morrendo. Em meio ao convívio, ensinou a carregar a cruz, carregando a cruz que ele carregou. E eu até poderia ensinar tudo o que Jesus ordenou, pelo YouTube, pela TV, pelas redes sociais, mas eu só consigo ensinar a obedecer o que Jesus ordenou, obedecendo, sendo presente e mostrando de perto como é que se guarda, como é que se obedece àquilo que Jesus ordenou. O discípulo ele precisa ver de perto,
Ensinar a guardar, ensinar a obedecer, exige troca, convívio, presença. O discípulo, ele precisa entrar na casa do outro discípulo e ver de perto como é que é esse negócio de amar a esposa, de amar o marido, os filhos, né? Precisa ver como é que se trata os porteiros, como é que esse negócio de dar outra face, né? O discípulo, ele precisa ver de perto como é que é ser cristão e universitário, como é que é ser cristão e professor, cristão e advogado, médico, empresário, pastor. O discípulo, ele aprende o que é ser um discípulo a partir do convívio com outro discípulo. E do jeito que as coisas estão hoje, onde cada vez mais o que é enfatizado, o que é construído, é a importância do eu, deixando em segundo plano o nós. Hoje, a simples disposição da presença, por si só, é uma lição, é discipulado. Porque o convívio, o convite para o encontro, já diz muita coisa. O discipulado só acontece quando nós damos acesso às nossas vidas uns para os outros. Então é assim. É assim que nós fazemos discípulos, quando vamos, batizamos e ensinamos. Ou seja, quando somos presentes, quando vivemos a nova vida em Cristo e quando ensinamos por meio do exemplo. E essa é a ação da igreja. Para isso que a igreja do Senhor foi chamada, né? Para dar continuidade à obra que Jesus realizou, né? Que Ele completou, que Ele fez. É para isso que essa igreja, que a Igreja Livres existe, para fazer aquilo que existe de mais urgente, de mais importante, como discípulos fazendo outros discípulos, como alunos seguidores de Cristo fazendo outros alunos seguidores de Cristo. Tudo que nós fazemos precisa contribuir, colaborar para essa vocação, para esse chamado. Se eu canto, se eu toco, se eu sou voluntário, se sirvo, se convido pessoas para o encontro, se compartilho o meu testemunho, se contribuo financeiramente ou se eu abro a minha casa, tudo que eu faço precisa acontecer para cooperar, colaborar com a missão que Jesus ordenou de fazer discípulos. Amém? Amém? E no que diz respeito à cooperação, existe uma fala do Senhor que é bastante motivadora, todas as falas do Senhor são, né? Mas no que diz respeito à cooperação, e a gente percebe que Ele percebe tudo. Ele é atento até aos pequenos detalhes. E eu vou ler o texto que está lá em Mateus, no capítulo 10, versículos 40 a 42. Escute as palavras do Senhor Jesus. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. Isso Jesus falando aos seus discípulos. Quem recebe vocês, é a mim que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Agora, versículo 41. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, ou porque essa pessoa é um profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, no caráter de justo, porque é justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, ao profeta, ao justo, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O que é que Jesus estaria dizendo? Quem acolhe um profeta, quem serve um justo, ou quem dá que seja um copo de água fria a um dos seus discípulos, na verdade, é o próprio Deus quem recebe essas ações, é o próprio Deus quem está sendo servido. E quem de alguma forma coopera com a missão do profeta, do justo ou do discípulo, recebe a mesma recompensa do profeta, do justo. Espera aí, faz sentido? Faz sentido? É o missionário Leonardo que está lá no sertão, entre os sertanejos. É o pastor Daniel que ensina e que proclama a palavra de Deus, mas eu posso receber a mesma recompensa que Deus tem para eles? Sim. Mas como? Por quê? Porque ninguém faz a obra de Deus sozinho. A obra de Deus, a vontade de Deus não se manifesta, não se faz sozinho. Para que haja profecia, para que a palavra de Deus seja anunciada, para que a justiça de Deus se manifeste aqui e até os confins da terra, alguém precisa acolher, alguém precisa dar suporte, alguém precisa cooperar providenciando copos de água fria. Isso quer dizer, no nosso caso aqui da Livres, isso quer dizer que alguém precisa abrir as portas. Isso quer dizer que alguém precisa alinhar as cadeiras, Alguém precisa ligar o som, as luzes, alguém precisa ensaiar, estudar as músicas, alguém precisa postar nas redes sociais, alguém precisa abraçar pessoas. Ainda que o profeta seja o mais ungido, a obra de Deus se faz em comunidade. Ninguém faz a obra de Deus sozinho e Deus sabe disso. Aliás, foi Ele quem projetou a igreja. E Ele sabe quem são os que cooperam com a missão que não é de alguém, mas é dele. A missão é do Senhor. E qualquer um que coopera com a missão do Senhor é notado pelo Senhor. E para finalizar, dois breves comentários. Primeiro, para mim, eu acho que para muita gente também, é surpreendente aquilo que Jesus confiou aos seus discípulos. É impensável, é inimaginável aquilo que Jesus, o Senhor, confiou a nós, os seus discípulos. Eu não sei quantos aqui conseguem sentir o
peso da responsabilidade, o quanto o Senhor confiou a nós em respeito à missão. Porque, pensem comigo, avaliem a narrativa, a história. O Senhor, em amor, Ele nos criou, Ele criou a humanidade, mas a humanidade preferiu se amar e se rebelou contra o seu Criador. Mas ainda em amor, Deus, então, Ele executou um plano de salvação, onde o seu Filho abandonaria a sua glória para se fazer homem. E para isso, então, Jesus, ele nasceria como um bebê por meio de uma virgem, e então ele cresceria, né? Ele cresceu entre os homens e viveu uma vida santa, uma vida justa, como nós sabemos, e por conta dessa justiça, ele foi humilhado, ele foi castigado e foi morto num madeiro, mas foi ressuscitado ao terceiro dia, e antes de partir, nas suas palavras de despedida, Jesus deixou a mais incrível missão aos seus discípulos: vão e continuem o que eu comecei. Mas por que existe esse grande peso de responsabilidade? Porque pensem comigo, o que é que teria acontecido se os discípulos não tivessem obedecido? Se ninguém tivesse ido, se ninguém tivesse batizado, ensinado, se ninguém tivesse obedecido a ordem de fazer discípulos, o que é que teria sido do maior de todos os acontecimentos? O que é que teria sido do maior de todos os eventos na história? Se ninguém tivesse ido, se ninguém tivesse pregado, se ninguém tivesse servido um copo de água fria, o que é que teria sido do grande ato de Deus em Jesus? O que aconteceria? Ninguém ficaria sabendo. Ninguém. E se ninguém ficasse sabendo, o que é que seria da humanidade perdida? Quem aqui percebe o que Jesus confiou aos seus discípulos, o que Ele confiou a nós? Quem é que entende o que é que significa quando nós não agimos? O que é que significa quando nós não cooperamos, quando nós não vamos, quando nós não ensinamos? Porque o Evangelho só é boa notícia quando compartilhado. Uma boa notícia, por mais boa que seja, se ela não é anunciada, ela não faz efeito, ela deixa de ser boa. O silêncio é uma péssima notícia. A falta de ação é uma péssima notícia. A falta de discipulado, a falta de encontro, a falta de troca de vida é a pior das notícias. Não faz bem, muito pelo contrário, colabora com o mal. Mas o Senhor deixou a nós a maior de todas as incumbências, a grande responsabilidade: façam discípulos
discípulos indo, sendo presentes, batizando e ensinando. Onde estão os que têm ouvidos para ouvir? E segundo, eu precisaria falar da principal característica daqueles que foram chamados para grande responsabilidade, para grande comissão. O que teria sido, ou qual teria sido a característica em comum dos que foram escolhidos, dos que foram enviados pelo Senhor? E aí eu pergunto para você, se você recebesse a responsabilidade de escolher quem seria enviado ou enviada para cumprir a maior de todas as missões, que tipo de pessoa você escolheria? Talvez muitos escolheriam pessoas inteligentes, ou mais inteligentes, as mais educadas, que tiram as melhores notas. Talvez muita gente escolheria quem fala pelo menos 3 idiomas. Esses a gente escolhe, né? Muitos talvez escolheriam aqueles que falam bem, os que têm carisma, gente alta, gente bonita, gente bem-sucedida, gente acima da média, os mais. Possivelmente seria esse tipo de gente que tivessem essas qualidades que muitos de nós escolheríamos para a grande missão, né? Eu creio, possivelmente sim. Mas embora uma ou outra dessas características até poderiam ser achadas em um ou outro discípulo, mas quando nós olhamos para a maioria dos discípulos escolhidos por Jesus, ele tem outros critérios, né? Porque eles não eram grandes acadêmicos. A maioria, né, não foram grandes filósofos, grandes oradores, com mais alto QI, com um grego assim, olha, tinindo, né? E a gente vai perceber alguns gregos de alguns discípulos, a coisa era bem assim, né? Abaixo da média, né? Jesus não escolheu gente que tinha grandes realizações, dotados de bravura, de uma coragem assim acima da média, não. Jesus escolheu pescadores. Jesus escolheu um cobrador de imposto. Ele escolheu gente que sentia medo. Escolheu pessoas simples. Só que dentre todas as qualificações possíveis, naqueles que o Senhor havia escolhido para o grande chamado, nós vamos perceber que todos eles tinham uma característica em comum. Para a grande missão, para cumprir a maior de todas as missões, Jesus escolheu pessoas fiéis, pessoas que seriam leais, pessoas em quem ele poderia confiar. E todos esses discípulos que foram escolhidos, eles provaram ser leais. Eles foram fiéis
até o fim. Todos pagaram um alto preço em fidelidade ao Senhor. Todos escolheram morrer a negar a Jesus. Todos foram, todos obedeceram e todos cumpriram a missão que o Senhor havia dado. Ele escolheu pessoas fiéis. Ele escolheu pessoas leais. Vamos orar. Possivelmente, você não é a pessoa que detém a maior quantidade de conhecimento. Possivelmente, você não é uma pessoa que aos olhos humanos se destaca em um ambiente, dentre outros. Possivelmente, você não tem muita coisa para apresentar, assim como os grandes dessa terra teriam. Mas a pergunta que o Senhor faz a mim e a você é: eu poderia contar com você? Posso contar com você. Posso contar com a sua fidelidade. Posso contar com a sua lealdade. Não é mais do que isso que eu procuro. Não são grandes feitos, não são grandes qualificações, mas eu busco um coração disposto a ouvir a minha voz, a guardar aquilo que eu digo, a dar continuidade àquilo que eu comecei. Por meio de pessoas fiéis, por meio de pessoas leais, eu mudei a história, eu transformei a história da humanidade. Se você que está aqui hoje ouviu, se você que está aqui conhece a história daquele que se doou, daquele que no madeiro se entregou, mas ali não permaneceu, ele não permaneceu morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Se isso provocou em você vida, se isso transformou o seu choro em riso, se o evangelho trouxe ao seu coração razão para viver esperança, é porque antes de você, homens e mulheres leais, que foram fiéis e fizeram aquilo para o qual eu os havia chamado para serem e para fazerem. Onde estão? Onde estão aqueles que dizem sim? Onde estão? Onde estão aqueles que dizem sim? Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu digo
Senhor, Senhor, Senhor. Eis a minha vida, eis a minha vida. Eu sei, eu sou pequeno, eu sei, eu sou fraco, eu sei, Senhor, eu sou dentre os menores o menor, mas eu disponibilizo a minha vida. Eis minha vida, eu digo sim, eu te entrego, Senhor, tudo, tudo, tudo que sou, tudo, 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 porque eu desejo ver vida, 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 eu desejo ver libertação, esperança, eu desejo ser usado, eu desejo ser usada, oh, eu desejo, Senhor, avançar com a tua igreja, avançar como a tua igreja avança. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, eu creio, as portas do inferno não resistirão enquanto como chamados, enquanto como discípulos, enquanto como igreja, Senhor, vivermos aquilo para o qual nós somos chamados para viver. As portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. Onde quer que estejamos, não prevalecerão, não prevalecerão. Onde estão os que creem? Onde estão os que creem? Dizem, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, 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 usa-me. Que rompa o teu anúncio, que rompa o teu som em meio ao silêncio. Quanta incoerência em nosso silêncio, quanta incoerência em nossa falta de ação, quando conhecemos. Carregamos boas novas, carregamos boas novas. Deixa eu ser, deixa-nos ser, Senhor, parte das boas novas. Fazemos parte dos teus planos, fazemos parte das tuas intenções. Encontra em nós, Senhor, uma igreja confiável, uma igreja leal, uma igreja fiel. Encontre fidelidade em nós. Encontre fidelidade em nós, Senhor. Como queremos ver o avanço da tua igreja, como queremos ver o teu nome adorado, exaltado nas nações, como queremos, Senhor, ao final de cada estação, olhar para trás e te bendizer. Vida, vida, o teu reino, vimos o teu reino avançando. Queremos, Senhor. Confiamos em Ti.
o Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E aquele que prometeu é fiel, aquele que prometeu é fiel, e ele prometeu, e eis que eu estarei com você até o fim, eis que eu estarei contigo, cremos, Senhor, foi a tua presença que levou e nos levará, nos conduzirá, Senhor. Cresça a tua presença, cresça em nossos lares, cresça em nossa igreja, cresça em nós.